Boa noite. Nós vamos aproveitar hoje à noite, pelo menos nesse primeiro período, nós vamos aproveitar para fazer algumas reflexões sobre um assunto que é muito importante dentro do propósito de Deus em relação à humanidade e que muitas vezes a nossa maneira limitada de entender e até querendo compreender Deus pelas nossas limitações, pelos nossos egoísmos, pelas nossas fraquezas, enfim, nosso jeito de ser, não é? Então, às vezes a gente quer entender os projetos de Deus, os planos de Deus, por essa limitação nossa. E este assunto, ele é importantíssimo. É sobre salvação fora da igreja, fora do cristianismo, não é? Então a gente aprende com muita facilidade que fora da igreja não há salvação. A gente acredita com muita facilidade que fora do cristianismo não há salvação. Então a gente alimenta essa ideia pequena, não é? Essa ideia muito limitada, essa ideia muito egoísta, não é? Não é nem por maldade não, é porque é do espírito humano esse egoísmo. É aquela ideia do que eu creio é a verdade e o que o outro crê não é verdade. O que eu sinto é verdade, o que o outro sente não é verdade. Então a gente cai nesse engano, né? E a gente termina acreditando que fora daquilo que a gente crê, fora daquilo que a gente faz, não há salvação. Então a gente pega e limita Deus, né? Mas aí o estudo que a gente tem feito, né, pelo menos tem nos despertado a refletir um pouquinho sobre isso. Será que nisso não está muito do nosso egoísmo? Aquela palavra de Jesus, né, de que ele tinha um outro rebanho, né, que não eram aqueles. Será que não responde muito bem isso? Entende? Então são alguns aspectos que a gente precisa pensar. Sair do nosso comodismo e do nosso... dos nossos limites, das nossas crenças e ter mais um pouco de olhar de Deus. E por falta desse olhar, às vezes a gente está muito propenso a julgar os outros, a condenar os outros, a dizer que o que eles creem não é suficiente, tem que crer do jeito que eu creio, tem que fazer do jeito que eu faço para poder serem salvos, como se a gente... Eu não digo que é uma coisa intencional, mas como se a gente fosse o dono da porta, né? Da porta do céu. Então a gente é que vai dizer quem é que entra, quem é que não entra, dentro dos nossos limites, né? Das nossas crenças, daquilo que foi de alguma forma plantado na vida e no coração da gente. Quantas pessoas a gente já rejeitou, já desprezou, porque a gente acreditava que se não fazia o que eu faço, não fazia o que a gente faz, não é salva. Se não crê do jeito que a gente crê, não é salvo, né? Como se Deus dependesse da gente para fazer isso. Então tem alguns aspectos que a gente tem refletido, né, sobre isto. Então, a primeira coisa que eu queria mencionar, e na descrição dessa live, você tem aí um link que vai lhe levar aonde estamos fazendo esse estudo, entendeu? Onde estamos refletindo sobre isso. Então, primeiro, é buscar responder as seguintes questões. Primeira coisa, se Deus ama intensamente todo ser humano, Deus ama intensamente todo ser humano. E amar todo ser humano é muito mais do que o que você e eu imaginamos do que seja amor de Deus. Não é nem amor nosso, que o nosso amor a gente já sabe que é muito limitado. Mas está muito aquém do que realmente seja Deus ama a humanidade, Deus ama as pessoas. A gente não tem nem ideia. E a gente então se limita, né, a entender isso pelos nossos olhos, pelos nossos óculos, pelas nossas crenças. E limitamos muito esse aspecto. E nos comportamos contra os amados de Deus, né? Esses amados que estão no mundo, a gente termina
sendo intolerantes, sendo perseguidores deles, só porque não fazem o que a gente faz, ou porque não creem como a gente crê. Entende? Então, muito bem. Deus ama intensamente todo ser humano e quer salvar o maior número possível de pessoas. Percebeu? Quer dizer, Deus me salva não é por nenhum merecimento meu. Deus salva você não é porque você merece ou porque você chegou a um nível que merece. Não se engane com isso. Né? A Bíblia coloca que por nós mesmos somos incapazes de obedecer a Deus, incapazes de seguir e de entender Deus, por nós mesmos. Então, o pouquinho que a gente consegue é mérito dele. O pouquinho que a gente consegue é mérito dele, não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito da minha religiosidade. Entendeu? Então, Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. E mesmo que você não queira, e mesmo que eu não queira, mesmo que eu não entenda, Ele vai fazer tudo possível para que isso aconteça. Tudo possível. Independente do que eu entenda, independente do que eu creia. Percebe? Muito bem. Ele ama intensamente, quer salvar o maior número possível de pessoas. E para isto foi capaz de vir pessoalmente ao mundo. Ele veio pessoalmente ao mundo. Isso quer dizer que há uma importância extrema em salvar a mim, a você e ao máximo de pessoas neste mundo. Entendeu? Então, há um interesse intenso dele de salvar, a ponto de deixar o ser Deus, como diz Paulo, deixar o ser Deus e tornar-se homem. Isso quer dizer um amor extremo pela humanidade. Um amor extremo a todo ser humano. E eu e você não somos mais dignos do amor dele do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Nem eu, nem você. A minha religiosidade e a sua religiosidade somadas não chega ao mínimo do mínimo para merecermos qualquer atenção da parte de Deus. Entendeu? Então, eu não sou mais amado por ele do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Não sou. O que eu consegui por ter aceito o novo nascimento, tudo mais é obra dele. Esse novo nascimento, não é? Esse novo nascimento, Jesus explicando para Nicodemos, Jesus informou que é uma obra do Espírito de Deus. Agora, quem foi que disse a você, baseado na Bíblia, quem é que pode dizer a você e a mim que essa obra do Espírito só acontece naqueles que fazem ou passam pelos caminhos que eu e você passamos ou fazemos? Quem foi que disse a você que em qualquer parte do mundo essa obra do Espírito não esteja atuando, mesmo fora do cristianismo? Percebe como a gente limita as coisas? Ele quer salvar o maior número possível de pessoas. E para isto foi capaz de vir pessoalmente ao mundo, para, como homem, humilhando-se. E essa é uma preocupação de Paulo quando falou sobre, né, esse deixar o ser Deus e tornar-se servo. Né, está a ensinar e sofrer as consequências disso. Religião não salva e nem molda ninguém. Esta é uma obra da graça de Deus através da ação do Espírito de Deus. Não é religião que faz isso. Não é nenhum pastor que faz isso. Não é nenhuma pregação que faz isso. Não é nenhum apavoramento, né, de sermão que faz isso. É uma obra do Espírito depois que a pessoa abre o coração para receber essa ação do Espírito. Ok? Então, diante disso, por que a gente então tem que acreditar que tem que ser dentro somente do cristianismo?
fora também ele tem agido. A gente vai ter oportunidade onde a gente vai estudar e vai relembrar, né? No Antigo Testamento, por exemplo, não havia cristianismo. E muita gente foi salva. No Antigo Testamento, mesmo fora do judaísmo, o que não quer dizer nada, o judaísmo era uma religião tão maléfica como qualquer outra religião sobre a face da terra. Entendeu? Não é exatamente a questão da religião, é a questão das pessoas que faziam parte dela. Eram homens ímpios, judeus, e iriam para o inferno como qualquer outra pessoa se não passasse pelo novo nascimento. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 e 2. Entende? Então o judaísmo não salvava ninguém. O cristianismo não salva ninguém. Então nós precisamos, com os olhos de Cristo, já que temos a mente de Cristo, precisamos olhar pelos olhos de Deus. E Deus não está limitado a esse cristianismo sem vergonha que a gente pratica. Um cristianismo que afasta mais as pessoas do que atrai. Um cristianismo que persegue mais as pessoas do que ama a essas pessoas. Um cristianismo cujo exemplo, não é? A gente está vendo aí toda hora, pessoas fazendo questão de, em nome do cristianismo, praticarem tudo que Cristo não praticou e orientou que não praticássemos. Então esse é o cristianismo. Deus está salvando pessoas fora disso. Fora disso. Está salvando pessoas aqui dentro? Tá. Aqueles que o Espírito Santo ainda consegue livrar desse cristianismo que a gente pratica. Esse mau exemplo que a gente pratica. Esses ódios que a gente pratica o tempo todo. Raivas. Né? As pessoas falam com ódio a respeito de alguma coisa que as pessoas outras praticam e que seja diferente do que elas acreditam. O que é que a mídia tem falado aí a respeito desse cristianismo nosso? O que é que o mundo lá fora lembra quando lembra do cristianismo? Lembra das igrejas? O que é que o mundo lá fora lembra? É isso que o mundo está vendo. Entende? Mas Deus está salvando pessoas. Tem pessoas que estão dentro do cristianismo, apesar de tudo isso, e estão sendo salvas. Mas tem pessoas fora do cristianismo que estão sendo salvas também. Tá bom? Então, o nosso interesse é de fazer um estudo mais aprofundado disso. Sair um pouco desse nosso egoísmo. Sair um pouco desse nosso, né? A gente pode olhar para o Antigo Testamento, ver pessoas fora do judaísmo, que nunca ouviram falar de Jesus. Não sabiam nem quem era Jesus. E foram salvas. E foram salvas. Entende? Quando a Bíblia fala, por exemplo, de Melquisedeque, né, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e é tomado como um homem de Deus, né, para abençoar e orientar a Abraão. Está lá no texto bíblico. Aquele homem não sabia nem quem era Jesus. Não tinha nem ideia. Mas era um homem que Deus usou para abençoar outros. Tem uma coisa também interessante, né? Que a gente precisa talvez parar um pouco para estudar. Mas lá fala de Balaão. Balaão foi um instrumento de Deus para falar ao povo de Israel. Já pensou? Instrumento de Deus para falar sobre o povo de Israel ou ao povo de Israel. O que quer dizer isso? A Bíblia chega a chamar o rei Ciro, que aos nossos olhos seria um grande idólatra, né? Um homem que jamais poderia entrar no céu. Mas a Bíblia chama ele, Deus chama aquele homem de meu servo, chama de meu ungido. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Então, são
pontos que a gente tem que analisar para a gente sair um pouco do nosso egoísmo, do nosso, né, desse egoísmo de que somente dentro do cristianismo nós temos pessoas que são salvas. Deus só salva se estiver aqui dentro. Não. O amor de Deus, a misericórdia de Deus e a ação do Espírito de Deus está muito além disso, dessa limitação e dessa coisa egoísta que a gente tem de que só funciona, só é verdade aquilo que a gente crê, aquilo que a gente faz. Talvez se a gente tiver um pouquinho dessa ideia, a gente vai ser menos intolerante com as outras pessoas, com as outras religiões, como Jesus foi. Como Jesus foi. Jesus conviveu com os judeus, mesmo sabendo da condenação daquele povo, mas não saiu por aí atirando para todo lado. Jesus estava apenas pregando o evangelho dele. Aqueles que fossem alcançados seriam salvos, né? A mesma coisa ele faz hoje para salvar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Então, essa é a nossa conversa, né? A nossa lembrança, nosso chamado, né? Para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre o projeto, o amor de Deus para com a humanidade. Não a humanidade que a gente escolhe ou a humanidade que a gente coloca do nosso lado, mas a humanidade, porque Deus ama intensamente a todos e quer salvar a todos. No máximo possível, Ele faz isso e Ele vai continuar fazendo isso. Tá bom? Então, oremos, né? Quem sabe que a gente não vai descobrir muita coisa sobre isto, sobre o amor de Deus. Talvez um amor muito maior do que a gente imagina e que alcança muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Né? Eu devo agora ir daqui às 20 horas, a gente vai estar com o Adson e a gente vai estar conversando a respeito do upgrade matrimonial, que é um projeto maravilhoso para todos os casais. É um projeto que procura trabalhar, eliminar todo tipo de rotina nociva nos relacionamentos entre marido e mulher. E isso beneficia muito, não é, toda a família e até outras famílias que de alguma forma estão ligadas, né, à família que passar a viver essa situação. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando, continue usando você, fazendo de você uma pessoa especial na obra e no reino dele.